Pessoal, já tenho o A27 na mão e hoje eu trouxe para comparar com ele o Poco X8 Pro, um celular muito famoso e conhecido, o pessoal já sabe a potência que ele tem e hoje a gente vai descobrir se o A27 aguenta com ele ou se ele fica para trás. Por que eu trouxe esse comparativo? Porque os dois estão custando numa média de preço muito parecida. Claro, o A27 lançou recentemente, então o preço dele tá um pouco elevado, ainda que deu uma leve abaixada porque estava um pouco mais caro, enquanto o Poco X8 Pro já faz um pouco mais de tempo que foi lançado, então o preço dele já baixou bastante. Claro, dá uma variada, às vezes tá um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas ainda assim, a gente sabe que não é preço de lançamento. Mas eu vou fazer o que é justo, eu vou comparar o que você consegue levar gastando por volta de 2.300, 2.500, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos nessa faixa de preço que esses dois aqui se encontram. Então se você curte esse tipo de vídeo, quer acompanhar os próximos, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começando pelo A27, a traseira dele é feita em vidro, temos 3 câmeras na traseira e o flash por aqui. Tem essa moldura aqui que também é parecida com o modelo anterior a ele, mas teve uma leve mudança. Na lateral ele tem o botão Power e os botões volume. Lembrando que a lateral dele é feita em plástico, diferente do A57, que já é feita em alumínio. Aqui tem a caixinha do chip. Na parte de baixo ele tem alto-falante estéreo, entrada tipo C, microfone e na parte de cima ele tem outro microfone e o alto-falante da parte de cima, que é esse aqui, que é essa frestinha aqui meio difícil de enxergar, mas ele tem alto-falante estéreo sim, então vai sair tanto embaixo quanto em cima o som. Comenta aí pra mim o que vocês acham do design dele. Vindo agora pro X8 Pro, ele já vem com um design bem diferente do A27, que é mais minimalista. Aqui já é um design um pouco mais chamativo, temos 2 câmeras na traseira e o flash por aqui. Na lateral tem o botão Power e os botões de volume. Ele tem esse detalhe aqui no botão Power que ficou bem bonito em dourado, assim como tem nas câmeras também. Acho que tá pegando aí para vocês verem. Desse lado aqui ele não tem nada. Na parte de baixo, alto-falante estéreo, entrada tipo C e caixinha do chip. Na parte de cima tem microfone, sensor infravermelho para poder controlar TV, ar-condicionado. Isso é um diferencial que a Xiaomi traz nos celulares dela, que a Samsung não costuma trazer, como é o exemplo do A27 que não tem. E o alto-falante da parte de cima, que também é estéreo, ou seja, sai tanto embaixo quanto em cima. Eu vou colocar ele do lado do A27 para vocês darem uma olhada. E ó, o A27 é um pouquinho maior do que o Poco X8 Pro, mas comenta aí pra mim qual dos dois você acha que tem um design mais legal. Falando um pouco da construção deles, o A27 pesa 200 gramas e o X8 Pro pesa 204 gramas. Não é uma diferença tão grande assim. Falando sobre resistência contra a água, aí sim, a gente já vê uma diferença bem grande que a Xiaomi fica na frente e não tem o que fazer. Por quê? O A27 ele vem com a certificação IP64, que hoje em dia já era bom ter uma certificação melhor, né? Até porque a versão anterior a ele já tinha uma certificação superior a dele. Então eu não entendi muito por que a Samsung colocou IP64 nele. E o Poco X8 Pro fica na frente porque ele traz IP68, então já é uma resistência bem superior contra água e poeira, para caso você acabe derrubando a água no seu celular ou tomando alguma chuva, coisa do tipo, você vai ter uma resistência superior no Poco X8 Pro. Vindo para a tela, o Galaxy A27 traz um painel AMOLED de 6.7 polegadas, resolução aqui é Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, então é uma tela super fluida. Falando de brilho, chega num pico de 1400 nits, que não é um brilho alto, mas é suficiente para enxergar no sol. Já o Poco X8 Pro traz um painel que também é AMOLED, porém aqui o tamanho da tela é menor, são 6.59 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização, assim como no Galaxy, porém a diferença aqui está na resolução, que aqui chega em Quad HD. Então a nitidez aqui é muito melhor, o brilho também é muito superior, chegando num pico de 3.500 nits. Então se você colocar essas duas telas no sol, você vai perceber a diferença absurda, que a tela do Poco vai ter um brilho muito mais alto. E olha só, o A27, a versão de 128, você já acha um pouco mais barato. Eu tava achando por 1.900, mais ou menos nessa faixa, e a versão de 256 por 2.200, 2.300, mais ou menos nessa faixa que você vai encontrar. Já o Poco X8 Pro fica numa média de R$ 2.200 a R$ 2.500. Se quiser comprar qualquer um deles, tem o link aqui na descrição. Mas agora vamos falar de desempenho. O Galaxy A27 vem equipado com o Snapdragon 6 geração 3. Ele faz cerca de 767 mil pontos no AnTuTu Benchmark, tem versões de 6 ou 8 GB de RAM, que é no padrão LPDDR5X, e versões de armazenamento de 128 ou 256 no padrão UFS 2.2. E assim, não é um desempenho de top de linha, não vai rodar tudo no Ultra, é um celular mais básico, vai rodar numa qualidade legal até, maioria dos jogos. Lembrando que ele aceita cartão de memória, então mesmo que você encha o armazenamento dele, você ainda consegue estar expandindo depois. Vindo para o Poco X8 Pro, a brincadeira já muda. Ele vem com o MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Ele faz cerca de 2.200.000 pontos no AnTuTu Benchmark. É um celular que, assim, falando de custo-benefício, é um dos melhores para quem quer jogar com alto desempenho. Ele é um celular que tem versões de 8 ou 12 GB de RAM, que é uma vantagem em relação
ao A27, porque o A27 só tem versões de 6 ou 8. Então aqui a gente já começa com 8 e também tem versões de 12. O armazenamento dele vai de 256 ou 512 e é no padrão UFS 4.1, enquanto no outro é o 2.2, ou seja, o padrão de armazenamento do Poco também é bem mais rápido do que o A27. Então assim, não tem nem o que fazer na parte de desempenho. O Poco arrebenta o A27 e vai rodar jogos numa qualidade muito maior, com muito mais tranquilidade, mais FPS, mais estabilidade. Então de fato, se você quer um celular para jogar, não tem o que fazer. Poco X8 Pro fica muito na frente do A27. E ó, se você quiser comprar qualquer um deles com preço bem mais baixo ou até com cupom de desconto, entra no nosso grupo de ofertas, que é o primeiro link da descrição. Toda hora tem oferta boa por lá e você vai pagar muito mais barato no seu celular. É só vantagem, então entra lá para você ver. Agora vindo para as câmeras, a briga já fica um pouco diferente e bem mais acirrada. O A27 traz uma principal de 50 megapixels, tem estabilização óptica para a foto não sair toda tremida, tem uma ultrawide de 5 megapixels, macro de 2 e uma frontal de 12 megapixels. Na gravação de vídeo ele faz 4K 30 fps na traseira e na frontal 1080p a 30 fps. Então assim, ele não vai conseguir gravar em 4K 60 fps e na frontal também só vai em 1080 a 30. Mas ainda assim, ele consegue tirar umas fotos legais. Já o Poco X8 Pro traz uma principal de 50 megapixels, ultrawide de 8 megapixels, não tem uma câmera macro dedicada, mas também a macro do Samsung é de 2 megapixels, então não é muita coisa, e a frontal dele é de 20 megapixels. Na gravação de vídeo ele consegue fazer 4K 60 fps e na frontal 1080 a 60 fps. Então assim, ele tem a vantagem que ele consegue fazer a mesma qualidade, só que com o dobro de fps. E assim, por mais que o Poco tenha uma boa vantagem em vários aspectos da câmera, eu ainda acho que o A27 consegue entregar sim um resultado legal. O balanço de cores dele, na minha opinião, no geral, ainda consegue ser um pouquinho melhor que o do Xiaomi, mas falando de nitidez, você consegue perceber que o Poco X8 Pro consegue captar mais detalhes nas fotos. Mas comenta pra mim o que você achou e qual se é o melhor na sua opinião. Falando de bateria, o Poco X8 Pro fica bem na frente, porque o A27 traz uma bateria de 5.000 mAh e um carregamento de 25 watts no fio, que não é muita coisa hoje em dia. Já o Poco traz uma bateria de 6.500 mAh e um carregamento de 100 watts no fio. E a diferença é muito grande, ele vai ficar muito mais tempo longe da tomada e quando for carregar, a potência do carregador é 4 vezes maior. Então falando de bateria, Poco X8 Pro fica na frente. Lembrando que nenhum deles tem carregamento sem fio. Falando de conectividade, os dois têm 5G, NFC para pagamentos por aproximação, tem Wi-Fi 6. A diferença está no Bluetooth do Samsung é 5.1, enquanto o Bluetooth do Poco X8 Pro é o Bluetooth 6.0, que é uma versão mais recente. Em tempo de atualização, Samsung sai na frente como sempre, né? Ele vai ser atualizado até o Android 22, então tem um bom tempo aí, porque ainda está no Android 16. Já o Poco X8 Pro vai atualizar até o Android 20. Então a Samsung aí com 2 anos na frente. Mas aí, João, qual dos dois eu compro? E ó, pessoal, sendo bem sincero, pagando R$ 2.300, no geral, Poco X8 Pro é melhor. Se você achar os dois por esse preço, versão de 256, eu levaria o X8 Pro porque ele tem um desempenho infinitamente superior nos jogos, bateria muito maior, carrega mais rápido, a tela é melhor, tanto o brilho quanto a resolução, e as câmeras conseguem captar mais nitidez nas fotos e gravar com mais FPS. Mas a gente tem que lembrar que o A27 não vai ficar nesse preço para sempre. Esse é um preço mais recente porque ele lançou faz pouco tempo, mas o ideal é que ele custe muito mais barato do que isso. Então no valor que ele ficar, que provavelmente vai ser bem menor do que esse, pode ser que vale a pena, mas não nesse momento. Pagando R$ 2.300, eu não acho que seja uma boa compra, eu ainda levaria o X8 Pro. Mas ele não deixa de ser um celular que entrega um conjunto de câmeras legal e um desempenho que pro dia a dia, para alguém que não é gamer, que é um celular com desempenho que vai rodar a maioria das coisas tranquilo, ele ainda consegue entregar um resultado na média. Mas e aí, qual você levaria para casa? Comenta aí que eu quero saber. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Um abraço do João, até a próxima e valeu!